Olha aí, pessoal, o senhor Fernando Haddad mais uma vez deu uma enrolada que acabou se complicando um pouco na história da relação do Ministério da Fazenda com o Banco Central. Aqui foi uma entrevista dada por ele ao jornal Valor Econômico hoje, sexta-feira, dia 31, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, em que ele tratou da questão mais específica da meta da inflação e da forma como o Banco Central tem lidado com essa questão de forma específica, ou seja, as ferramentas monetárias adotadas pelo Banco Central, especialmente a questão da taxa de juros. Então, o Haddad vai falar aqui da defesa daquele horizonte contínuo da taxa, da meta da inflação, que eu já falei aqui no canal, inclusive, e ele se queixa da relação com o Banco Central, afirmando, que a autarquia conversa mais com o mercado do que com o Ministério da Fazenda, Quem poderia imaginar que um órgão que é independente por lei, por determinação legal, age de forma independente? Que absurdo, não é? Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, Então, o Fernando Haddad falou a respeito dessa questão do horizonte contínuo da meta da inflação, que é uma situação em que há uma quantidade maior de tempo para que a inflação seja analisada dentro da meta estabelecida. Hoje esse padrão é 1º de janeiro a 31 de dezembro, e o que esse horizonte contínuo sugere é uma janela variável de tempo para que, na eventualidade de dentro de um ano fechado a taxa de juros ficar mais alta do que a meta, pode ser que nada precise ser feito a depender dessa janela variável de tempo que pode permanecer sim dentro da meta estabelecida. O grande problema é que, obviamente, o governo Lula quer se valer disso aí. Sempre que tem uma sugestão do Lula é para piorar a situação, o arcabouço fiscal que nos diga, mas o grande problema é que esse horizonte contínuo da meta de inflação vai aumentar o prazo e fazer com que o Lula possa ter uma inflação maior, que ele vai obrigatoriamente ter neste período agora, por conta do aumento dos gastos estatais, desvalorização da moeda por conta da impressão de dinheiro para financiar essa dívida pública crescente, uma bola de neve verdadeira, Então, o Lula vai ter esse problema da taxa de juros, aliás, o problema da inflação primeiro, aumentando, o que consequentemente vai fazer com que a taxa de juros permaneça no patamar alto ou mesmo seja elevada pelo Banco Central no decorrer deste ano, O Lula não precisa de muito tempo, ele quer esticar isso aqui um pouquinho só, porque ele vai ter um presidente dele no Banco Central muito em breve, 1º de janeiro do ano que vem. Ele quer apenas dar uma embromada nessa história e criar um arcabouço monetário para que o sucessor do Campos Neto possa desfrutar dessa maravilha, dessa mamata aí, logo quando ele assumir o mandato, Então, a ideia justamente é, a partir de 2025, ter essa nova modalidade aí e tudo mais. O Haddad veio para a defensiva, dizendo o seguinte, que em nenhum momento o governo cogitou mudar a meta da inflação, Então, ele falou que, na verdade, o Brasil tem que seguir o exemplo de outros países que já trabalham com isso aí, mas a meta da inflação vai ser mantida, Tá bom que vai ser mantida, porque a verdade é que já há uma previsão para os próximos 2 anos, para 2024 e mais 2 anos seguintes, 25 e 26, que é 3%, podendo chegar a 4,5%, que é a margem de tolerância, Então, na boa, de coração, você acha que o governo Lula vai, até o final desse mandato, portanto, perseguir essa taxa de juros, essa taxa de inflação, perdão, de 3%, uma taxa central nesse sentido, para ter uma taxa de juros mais baixa a partir daí, ou ele simplesmente vai chutar o pau da barraca, Enfim, é uma coisa assim bastante questionável, sem dúvidas, e aí há esse problema de fato com a questão da relação com o Banco Central, inclusive por conta da divergência desse tipo de ideia
de análise a respeito da taxa de juros. O Haddad falou aqui o seguinte a esse respeito, né? Disse que o Banco Central conversa infinitamente mais com o mercado financeiro do que com a Fazenda. Na verdade, os integrantes do Banco Central. É curioso que tem 4 nomes ali compondo a diretoria do Banco Central que já foram indicados pelo Lula. Como é que o Banco Central, de forma geral, conversa infinitamente mais com o mercado financeiro? Se conversasse mais, eu até entenderia, porque há uma maioria do governo anterior compondo a atual diretoria. Ok, mas infinitamente mais? Nem os caras do Lula estão querendo conversar com o Haddad, estão isolando tanto ele assim? Impressionante realmente, né? E aí o ministro da Fazenda afirma que às vezes dá a impressão de que conversar com a Fazenda é um pecado e conversar com o mercado o dia inteiro não é, né? Então, uma situação assim bastante evidente de como o governo Lula não consegue conviver com a autonomia do Banco Central, que, conforme eu citei no início desse vídeo, é algo preceituado em lei justamente para que nenhum governo consiga burlar isso, nem mesmo um governo de ultra extrema esquerda como o governo Lula consiga prejudicar a autonomia do Banco Central. Então, a ideia foi justamente blindar essa autarquia desse tipo de interferência que o governo Lula quer fazer com todas as forças. E aí o Haddad não entende por que o Banco Central conversa com o mercado financeiro mais do que com a Fazenda. Por que o Banco Central conversaria com o Ministério da Fazenda? O que tem a ser alinhado entre os dois órgãos? A ideia do Banco Central ser independente é que ele pode agir à revelia da vontade do governo, que é o que o Banco Central tem feito no atual momento. E se ele consulta o mercado financeiro, é para medir o termômetro das avaliações do mercado de forma geral, da questão da liberdade econômica, como os agentes autônomos do mercado enxergam o atual cenário, para conseguir prever, inclusive, qual é o futuro da inflação nessa história, porque, com base nas ações dos agentes no mercado, algum tipo de repercussão na economia poderá fazer aquela variação de preços que o governo chama de inflação. Portanto, é natural que sim, o Banco Central consulte bastante o mercado financeiro e hoje, na atual configuração do Banco Central, não faz o menor sentido haver uma necessidade de diálogo frequente com o Ministério da Fazenda, porque, para ter subserviência ao Fernando Haddad, é uma coisa que não só não faz sentido do ponto de vista técnico, como não cabe na atual legislação brasileira que prevê exatamente o oposto disso aí, né? Então, o que nós vemos nessa história, nessa situação, nesse caso específico, é o senhor Fernando Haddad se bandeando um pouco aí para o lado lulista do governo, aquela base mais lulista do governo. Eu tenho tratado aqui no canal já há algum tempo, fiz até um vídeo exclusivo sobre esse tema, de como o Fernando Haddad tem sido queimado dentro do próprio governo Lula, dentro do partido ao qual ele pertence, que é o PT, e da base ministerial, da base aliada do governo. Ele é meio que uma persona não grata para aquela ala mais forte, aquele núcleo mais duro do PT, que tem apoiado o Lula incondicionalmente há algum tempo e é aquele pessoal mais aguerrido, mais da foice e do martelo. Não sei por que o Haddad está mudando um pouco esse tipo de pensamento dele lá nas comemorações do PT, quando a Gleisi Hoffmann e o Capitão Cueca abertamente, o José Guimarães, né, abertamente criticaram Fernando Haddad pelas suas posturas. O que o ministro da Fazenda havia afirmado lá é a necessidade de um equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal esse que vai repercutir numa taxa de inflação mais controlada, de acordo com o que foi preceituado pelo Banco Central. Até então, ele não parecia ter nenhum grande problema com a independência do Banco Central. Agora parece que ele está incomodado nessa história. O que será que mudou? Será que são os interesses do Haddad? Não sei dizer, né? Mas ele está tentando colocar panos quentes na história, inclusive nessa relação com o Banco Central, dizendo que não é culpa do governo não haver um bom diálogo. É o Campos Neto e os outros diretores que não procuram tanto o governo assim. Vai vendo, né? Acredita quem quiser. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.